último, o único foi ótimo, hein, Denise? O último, meus amigos, deste ano que promete muita tensão e emoção também. A gente sabe que é o último e as duas equipes, quem vencer amanhã já pode dar aquele ânimo a mais, deslanchar na tabela do Brasileirão e quem perder fica naquela cobrança ainda por bons resultados. E no programa de hoje a gente vai entrar, nesse clima especial do Clássico Rei. É o esquenta, galera, e vamos mostrar como as equipes, se prepararam nessa semana, as novidades que irão pintar neste Clássico Rei, a gente vai discutir aqui no programa de hoje. No programa de hoje também, meus amigos, tem uma matéria bem bacaninha, são dos mascotes. Na ausência da torcida, a gente sabe, né, que não pode por conta da pandemia e tal, eles chegaram para dar aquele toque especial em parte. Olha aí que charme! Adorei, Estela! Aí, filé, tá vendo? A Estela é a novidade, tá aí o Juba, o mascote do Leão, e tem o Vozão também. O Vozão todo lá, ele faz um sambinha naquele esquenta, nas partidas do Ceará, e a gente tem uma matéria bem especial com essa turma que faz esse trabalho bacana. Está aí representando os milhares de torcedores na Arena Castelão. O fim de semana também, está animado, hein? Tem a primeira final do futsal. Ceará e BNB, a gente sabe, que durante toda essa trajetória temos inúmeros personagens do futsal. E hoje a gente vai conhecer uma atleta que tenta conciliar a vida de goleiro com atendente de loja automotiva. Não é brincadeira não, hein, gente? A galera trabalha e muito. E Fut7 na tela da TV Diário, que vamos ter também uma história bem bacana envolvendo Fut7. É um engenheiro que construiu teve uma paixão pelo Fut7 e conseguiu construir essa relação de amor, uma história bem bacana que a gente vai contar aqui na nossa grande jogada. No programa de hoje também tem você, através aqui, a nossa conexão, através aqui do nosso zap, 988, tô pescando que eu não decorei, tá, gente? 988899597 e tem ele também, hein? Tô sozinha aqui não. O papo é bom hoje. Falar baixinho, que ele é melhor que o Wilton Bezerra, viu, galera? Oi, Tom Barros! Bom dia, Tom! Que o Wilton Bezerra não me escute, seu Wilton! Bom Denise, descanso. um abraço para você. Me manda um retorno. Que eu estou sem um retorno aqui. Mas só pelo áudio fica com atrasozinho, o retorno aqui pela telinha. Mas está tudo bem, tudo beleza. Estou com você nessa expectativa muito grande de todo um clássico que tem uma história construída há tantos e tantos anos. E para você ter uma ideia, eu tenho 73 anos de idade. Há 63, eu acompanho o clássico. Vi pela primeira vez em 1957, no estádio Presidente Vargas, ainda um pouquinho acanhado, o estádio pequenininho, foi o primeiro clássico. Mas diga você, acompanhei toda a trajetória até a chegada do Castelão, mas digo que parece que a essência é a mesma, sabe? A permanência daquele sentimento maior de um clássico que transforma a vida de todos os cidadãos, os ligados no futebol e os que não são também ligados no futebol, porque por influência eles sofrem um acompanhamento, nem que não queiram acompanhar, mas eles acompanham. Então é assim, eu trago de 1957 para cá esta vivência. E a mesma essência de expectativa, de apreensão, de incerteza, porque clássico ninguém sabe o que vai dar. A gente vai já ajustar o seu contato, Tom Barros. Ajuste aqui no som, para a gente ter a melhor conexão. Estou muito bem acompanhada, hein? Como vivido, que acompanhou muitos e muitos clássicos. E no Clássico de 2020, a gente começa falando com ele, Ivan Bezerra, que traz os detalhes da preparação do Fortaleza para o jogo de amanhã. Nesse jogo do Clássico contra o Ceará, ele tem de volta ao grupo o atacante Romarinho, que cumpriu o protocolo da Covid-19. Tem também o lateral esquerdo Bruno Melo, que havia sido expulso no jogo anterior contra o Corinthians, cumpriu contra o Bragantino e voltou. E tem também o volante Derlei, que se incorporou à delegação apenas na quinta-feira. Mas Derlei não vinha jogando. Acredito que Bruno Melo reassuma a função na lateral esquerda por conta da altura do jogo aéreo do Ceará, para evitar sempre uma dificuldade maior causada pelo adversário, que tem jogadores altos, Klaus, outros atacantes, tem Clebão, tem outros lá que vão dificultar essa questão do jogo aéreo. O Fortaleza precisará de jogadores à altura. Bruno Melo tem 1,87 m, pode ajudar nesse quesito. Um provável time do Fortaleza
Acho que o Chamusca deve ficar na dúvida ali se entra com meia ou não novamente. Seria Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo, Felipe, Juninho, aí vem Mariano Vasquez ou João Paulo ali no meio. E na frente, acredito que David, Wellington Paulista e Oswaldo. Romarinho é provável que, mesmo tendo atuado em 47 das 49 partidas do Fortaleza na temporada, talvez não esteja totalmente bem fisicamente. E nesse caso aguardaria, como o Paulão aguardou, como o Wellington Paulista também aguardou, para entrar quando estiver mais descansado, mais preparado para a partida. É o que imagino que deva ocorrer nesse clássico contra o Ceará, amigos. Valeu, Ivan Bezerra. Tonzinho, o Ivan trouxe aí. Me escuta melhor, Tom? Você está 5.5? Agora tá beleza. 5x5 na linguagem aviatória. 5x5, hein, Tonzinho? Olha, você de casa participa com a gente, tá? Manda sua mensagem, que a gente tem um momento aqui no programa que a gente faz aqui uma discussão sobre a tua opinião também, torcedor. Tonzinho, o Ivan falou aí, a gente pode até, o nosso diretor de imagem recheado, caprichar aí, colocar o nosso campinho virtual. A gente já pode trazer aqui a discussão em relação a esse trabalho tático, né? Esse esquema tático do técnico Marcelo Chamusca. O Ivan falou, a gente colocou aqui o Romarinho. E o Ivan, na opinião do nosso setorista da Rádio Verdes Mares, Tom, ele acha que não é o momento ainda do Romarinho estar em campo porque tá voltando, né, de Covid e tal, tem aquele tempo de adaptação. Eu escalei o Romarinho, Tom. O que é que você acha, hein? Olha, Denise, em clássicos desta natureza, e principalmente no clássico de amanhã, onde o Fortaleza precisa ampliar a diferença de pontos para a turma que vem atrás, ele tem 5 pontos apenas, necessária obrigatoriamente, você tem que utilizar aqueles jogadores que a gente entende, jogadores de clássico. O que é jogador de clássico? Romarinho é um deles. Felipe, outro. Então você pega Juninho. Você pode imaginar o Fortaleza sem Juninho? Não pode. Eu não posso imaginar o Fortaleza sem Romarinho também. Não há condição. Então essa escalação que está aí na telinha e na telona que você colocou é uma escalação que procede. Eu colocaria exatamente como está aí e não teria nem dúvida com relação a essa parte de ataque onde você tem o Bergson ou o Wellington Paulista. Pois é, a minha dúvida é aí, Tom. A minha dúvida é aí, não sei se é a sua também aí. Eu já não tenho dúvida. Eu, por exemplo, da minha concepção, sabe, para um clássico dessa natureza, o Wellington Paulista. Se não estiver dando certo, ele tem a opção, são 5 opções que o cara tem para mudar. Então, Romarinho fora? Não, está vindo, inclusive ficou parado, deve questão do vídeo, mas é o jogador, aquela ligação que ele sabe fazer. Vai guardar para quando? Para se houver uma dificuldade de meter o cara? Não, absolutamente. Então, a escalação do Fortaleza que você colocou aí, eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, do jeito que está aí, David, Bergson fica esperando, o Wellington Paulista entra de início, Oswaldo lá na esquerda. E a minha cancha é aquela que o torcedor sabe de cor, sabe? Não precisa, é Felipe mesmo, como você colocou aí, o Juninho e o Romarinho. Pronto, conversa fiada. Se o Chamusca tem outro pensamento, tudo bem. Eu estou falando aqui com relação ao meu pensamento. Tá, e o Bruno Melo retornando aí na lateral esquerda, essa é a nossa provável isso aí escalação. Comum, né? Isso aí é natural. Aquela substituição que você está falando aí, o Bruno Melo que ficou fora na partida porque ele teve que cumprir a suspensão. Mas o que está posto aí é o que deve ser realmente sem nenhum problema. E aí, torcedor, o que você acha, hein? Vai ali no ataque. Será que vai com o Bergson? Será que o Chamusca vai com o Wellington Paulista? Dê a sua opinião aqui, que já já a gente apresenta na nossa mesa de discussão. Vamos de Ceará, Tom. Diz, Tom. Tom levantou o dedinho. Estou acrescentando um pouco mais na questão que você falou aí do Bergson. Bergson é um jogador de velocidade. Ele tem habilidade, é um goleador de velocidade. Então, no caso de o Ceará, por exemplo, está perdendo de 1-0, avança o time, dá espaço com o Romarinho, aí entra o Bergson, aí sim, a gente nota o quê? Uma verdadeira faca na direção do adversário, um facão, não é? Jogador de velocidade e habilidoso. Mas, para começo de conversa, no meu modo de entender, eu prefiro, o Bruno já volta normal e o Romarinho também. Lá na frente, o Wellington Paulista confirma aquilo que eu acabei de dizer há poucos instantes. Tá aí a opinião do Tom Barros. Vamos de Ceará, que tem ele, hein? Del Luiz, que faz todo um trabalho, resumo do trabalho do Ceará durante essa semana e com a novidade que a gente vem discutindo aqui na nossa grande jogada no meio campo do Vozão para o jogo de amanhã. Contigo, Del. Olá, Denise, abraço para você, para o telespectador da TV Diário aqui na Grande Jogada. O Ceará tem um clássico rei pela frente. Amanhã,
8h30 da noite, na Arena Castelão. Para este jogo, o técnico Guto Ferreira ainda não vai contar com o atacante Felipe Viseu. Rick, atacante, também está de fora. William Oliveira, volante, se recuperando de uma cirurgia, já está na transição. Também está de fora da partida contra o Fortaleza amanhã na Arena Castelão. Agora quem está de volta é o cara do Ceará na temporada, Vinícius Vina. Cumpriu suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. No jogo da derrota para o Atlético Goianiense, está à disposição do técnico Guto Ferreira e volta normalmente ao meio-campo do Ceará. Guto tem uma dúvida também no meio-campo. Na verdade, são duas. Uma no meio-campo e outra no ataque. A do meio-campo é se Charles retorna como titular ou ele mantém Fabinho por ali na posição de volante. E a outra no ataque. Ele começa com Clebão ou tem Saulo Mineiro de início? São essas duas dúvidas que Guto tem para a partida de amanhã. O Clássico Rei, o clássico que promete pegar fogo amanhã na Arena Castelão. Um abraço, Denise! Valeu, esse é o nosso querido Del Luiz Tom Barros. O técnico Guto Ferreira, a gente pode também colocar o nosso campinho virtual aqui, tá, recheado? Só pra gente discutir sobre essa escalação. O técnico Guto Ferreira tem eu digo facilidade não, porque clássico, facilidade, eu tô sendo até um pouco injusto em relação aos trabalhos dos técnicos, que eu acredito que seja um trabalho muito difícil, principalmente no clássico. Mas o retorno do Vina dá uma certa... clareia o trabalho de Guto Ferreira, Tom Barros, principalmente desse setor ofensivo do Ceará? Clarinho demais. O Vina está numa fase extraordinária. Agora, o que eu estou vendo é nessa escalação que você colocou, não é? A ausência, por exemplo, do Charles. Isso. Perfeito? A ausência do Charles. E, na minha concepção, o Charles informa num clássico de definição, porque isso é um clássico de definição. A matéria do Diário do Nordeste está muito boa, mostrando o rumo de cada um no caso de um insucesso na jornada de amanhã, como é que fica a dificuldade posterior. Pois bem, e o Charles é um jogador que é titular absoluto. Agora, antes dessa contusão, até coloquei uma notinha na coluna do Diário do Nordeste. Antes dessa contusão, o Charles, ele vinha esbaforido. Ele queria ir, queria correr, queria chegar, mas o fôlego não deixava. Ele estava cansado, não é? De uma exaustiva participação no Ceará. Então, essa contusão, por mais paradoxal que pareça, ela veio para uma coisa e serviu para outra também, para dar o repouso, para a recomposição de energia, recarregar as baterias. Então, se o Charles recarregou essas baterias, ele entra de início. Eu não vejo o Charles fora desse time, honestamente. Não vejo. Lá na frente eu vejo o Clebão, para iniciar, o Clebão, não há a menor possibilidade. Por exemplo, Lima, Clebão, Léo Chu. Lima, que está numa fase, ela até disse que estava numa fase muito boa, mas ainda não está o Lima, que a gente conhece. De qualquer maneira, no progresso, numa crescente produção. Beleza. Então, tudo bem. Mas a gente tem que verificar essa questão aí do Charles, sabe? Se está em forma, se está em ordem, então você tem que pensar coisa diferente. Eu não sei a situação hoje do Charles. É isso que eu estou perguntando. Se ele está em forma, aí vem Charles, Sobral, Fabinho, não é verdade? Aí fica o Clebão, o Léo Chu, o Vina. Pelo menos eu penso assim. Agora, se ele não está na verdadeira forma, aí é outra história. E aí, com a presença do Charles, nem o Charles durante a semana, a gente até trouxe aqui a discussão no nosso programa, porque ele falou que estava treinando, que já tratou, já está 100% recuperado por conta da lesão do pé. Você manteria o Fabinho e o Charleston? E tiraria o Lima? O Lima. Certo. Era o que eu faria. Querido... O Lima está bem, mas, honestamente, ele até deu uma entrevista dizendo que está no ponto. Eu diria diferente, eu diria que ele está quase no ponto. Uhum. O grande Lima que eu vi jogar, muito acima do Lima que está em progresso agora. Queira Deus que ele retome um belíssimo jogador. Mas acho que nessa questão ele ainda precisa um pouquinho mais. Querido Tom Barros, continua aqui comigo, tá, Tom? Na companhia aqui deste sabadão, que nós vamos falar mais ainda sobre o Clássico Rei, meus amigos. Deixa eu dar um tempinho aqui e mandar um... Fica aqui comigo, Tom, porque tem aqui um recadinho pra ti. Alô, diga ao Tom Barros que o senhor Adonias
ex-jogador de Aracati, é vivo, eu sei onde ele mora, posso passar o endereço. Caso se você queira bater um papo, ter uma conversa com ele, tá? Tem um recadinho aqui para você aqui do torcedor. Olha, que eu... Aliás, o Adonias, o torcedor, manda esse recado lá de Aracati. Adonias foi um belíssimo meia-esquerda que brilhou no Calouros do Ar e depois foi contratado pelo Ceará Esporte Clube e jogou muita bola, inclusive em clássicos, como Ceará e Fortaleza. Um belo jogador, um abraço para ele, Aracati. Depois manda aí o endereço que a gente tem de contato com o querido Adonias. Boa, recado dado. Olha o Francisco lá do Rio de Janeiro, hein, galera? Rio de Janeiro, queria saber onde é que está o Fernando Sobral. A gente mostrou aí, meu amigão. O Fernando Sobral aí, quem sabe, pode estar entre os titulares. Essa é a nossa expectativa e acredite-se que ele esteja 100% para o jogo, hein? E o João do Sítio São João mandando um abraço aqui para todos a grande jogada. Galera, fica aqui com a gente que tem mais, hein? O Sabadão promete muito mais sobre o Clássico Rei. No próximo bloco tem os mascotes, hein? Na alegria. Não sai daí que a gente volta já. Essa ausência foi a realidade de 2020. Estádios vazios. Eles apareceram para confortar um pouco. Caminhando assim, talvez o torcedor em casa não esteja reconhecendo. Quando eles assumem o personagem, mostram a alegria. Mascotes que representam inúmeros de apaixonados. Neste ano, com uma novidade, a Estela chegou com todo o charme, esbanjando simpatia. Por baixo de toda a produção tem a Raila, com a responsabilidade de representar as torcedoras do Fortaleza. Como o Fortaleza está quebrando mais um tabu, a mulherada representa muito bem na arquibancada, então adquiriram a Estela. A Estela veio para somar. Ela agora é a companheira do Juba. É uma parceira que veio para somar, né? Eu já conhecia a Raila porque ela fazia, sabe, o trabalho nas Leoninas, animava a torcida também, só que quando ela foi escolhida por acaso, na verdade, como ela explicou, e parecia que ela tinha uma essência dentro dela que parece que ela que tinha que ser a Estela, né? E assim, nesta parceria, os dois seguem animando, passando energia positiva aos jogadores. A dupla que simboliza os milhares de torcedores do Fortaleza. Um detalhe agora na hora de se vestir. Calça o tênis, ajusta o meião, a camisa, tudo pronto para animar o lado do vozão. Esse é o mascote do vovô. O vovozão fica ali, atrás do gol, na alegria, na atenção e na vibração também. E esse vovô, hein, é bom de papo. Vejo que eu estou aqui representando milhares de torcedores. Estou tentando fazer o meu melhor, assim como eu fazia ali em campo, né? Infelizmente não posso estar ali devido à pandemia que nós estamos vivendo. Manter distanciamento sem esquecer da alegria. Mascotes que dão um brilho especial. Na ausência da torcida, eles levam a responsabilidade do amor ao clube de coração. Tá aí, Tom Barros. Olha, eles são animados. Parabéns aí ao trabalho. A gente imagina que seja um trabalho difícil ficar ali com aquela produção toda, animando. E às vezes o time não tá bem, hein, Tom? Aí você tem que criar força para poder pular e animar quem está em casa. A criançada dá maior valor, eu acredito, viu, Tom? É legal essa questão do mascote, não é? Agora, eu acho que realmente é preciso muita boa vontade. Porque ficar com essa indumentária que eles usam aí, com o calor que faz no Castelão, e tendo que fazer a animação, né, a coreografia, isso requer um preparo físico também. Então, parabéns. Eu acho que eles representam, como não sei quem foi que falou, que representa a grande multidão, tanto por parte do Fortaleza como por parte do Ceará. E tivemos, na história do nosso futebol, várias pessoas que se dedicaram assim como eles se dedicam agora. Eu lembro que existia a Francisca Alvinegra, nunca mais soube notícia dela.
nunca mais, né? A própria Toinha, que hoje está aí no Fortaleza, a Toinha também era uma representante, não era mascote, mas o filho dela, o que é treinador de futebol de salão, né, o Aires, era também. Então tem toda uma história. Se você pegar a história dos mascotes e for buscar, a gente vai descobrir coisas fantásticas de meninos que se dedicavam com tanto carinho a essa representação. O Botafogo de São Paulo tinha uma mascote chamada Sonja, que entrou para a história do futebol brasileiro numa decisão quando o Botafogo estava perdendo, pior do que essa situação de hoje, ela sentadinha, as lágrimas escorrendo. Então a história do mascote é bonita, ela deve ser contada, como você, num momento muito importante, lembrou agora. Isso, a gente deseja aí sucesso aí para essa garotada e pedir pro vozão criar uma vovó, né? Criar a vovó, quer dizer, né? Para ficar ali parecido também com a Estela. Criar a vovó também para representar essa mulherada aí que gosta também do Ceará. Bora voltar para o jogo, porque nosso bate-papo agora são com os zagueiros, né, os homens ali do sistema defensivo, tanto do Ceará como do Fortaleza. A gente começa falando sobre o Paulão, Tom, que ele traz aqui pra gente um detalhe importante e que o Fortaleza tem dado assim uma bobeira nesse lance, que é a bola parada que originou alguns gols aí dos adversários na equipe do Fortaleza. E o zagueiro fala sobre esse assunto. Bola parada sempre decide, né? Bola parada, principalmente em clássicos, né? Tem essa situação também, que acaba sendo uma jogada ali de muita importância, né? Muitas vezes o clássico acaba sendo muito trucado, jogo muito dividido, onde não tem muitos espaços no campo, apesar que a gente sabe que o campo é muito grande, mas acaba não tendo muitos espaços justamente por causa do clássico. Tem toda essa situação de tensão, todo esse clima, né, que já se cria, então a bola parada acaba sendo determinante e nos últimos jogos tem sido assim. Acabamos tomando um gol de bola parada no jogo contra o Bragantino, então obviamente precisamos ter atenção e de repente usufruir dessa nossa arma também. A gente já comenta sobre esse assunto, Tom, porque o Luiz Otávio também pede passagem e fala sobre a atenção que a equipe tem que ter, principalmente esse setor defensivo, para este clássico. É muito especial, né? Tá podendo disputar mais um clássico, né? Até porque é o que eu sempre costumo dizer que a semana de trabalho muda, a mobilização não só dentro, mas fora do clube também muda nas ruas. Então, toda a concentração, toda a atenção, né, todo o foco e toda a determinação, toda a vontade, toda a garra, empenho, né? Então são vários ingredientes, né, que envolvem um clássico rei. Com Barros, a bola parada, o que o Paulão fez, a questão assim, de frisar, e que é importante também, o que a gente já viu que o Fortaleza sofreu muito com isso, Tom. Denise, apenas um detalhe, se você puder socorrer a minha memória, Diga. que a minha memória não é boa, eu não sei também se você vai lembrar. Eita, a minha é ruim também, viu, Tom? Entre Ceará e Fortaleza, se não me falha a memória, o Klaus, em 2 oportunidades, entrou para marcar de cabeça em bola parada. Foi isso? Isso, o Klaus, exatamente. No escanteio, o Klaus de cabeça, o zagueiro do Ceará. Foi uma vez ou duas, não foi no Clássico? Eu tenho a impressão que foram 2 vezes. Uma pelo Campeonato Cearense, outra pela Copa do Nordeste, não lembro bem. Então, é o recado. A bola parada, quando ela é bem trabalhada pelo time que cria a situação de ensaio, numa repetição até alcançar a automação, muitos times ganham o campeonato exatamente assim, no exercício da bola parada, que de parada não tem nada, que bola parada não entra, mas todo mundo sabe o que a gente diz no futebol. A bola parada é a cobrança de escanteio, a bola parada é a cobrança de uma falta. E nessa prática, os zagueiros precisam estar muito atentos. O Ceará, por exemplo, tem um jogador que na bola parada, indo para o jogo aéreo, ele poderia tirar um proveito muito grande, que é o Clebão, não é verdade? Aquela altura do Clebão, 3,5 metros, sei lá quantos metros mede aquele homem, a diferença é muito grande. Então, se você trabalha na bola parada para uma pessoa que tem essa vantagem, outra coisa, porém, é um cara que não tem a mesma altura ou a mesma altitude do Clebão, eu não chamo nem altura, o cara que é daquela altura lá é altitude, mas tem o caso da impulsão, não é? No Fortaleza, não vou longe não, no Fortaleza, quantos jogadores aparecem para fazer gol de cabeça, sem ter a altura de Clebão? Por quê? Tem a impulsão. Então, o exercício da bola parada é muito importante. Bruno Melo, você lembra, até uma vez aí ele saiu direto para o hospital, a cabeçada que foi dar, bateu lá com o Pacheco, aquela coisa toda.
Zagueiros que o Fortaleza tem, todos eles preparados para a definição da bola parada. Então, exercício dos dois lados. O Ceará tem opções e o Fortaleza também tem. A questão vai ser a atenção na hora do desenvolvimento da jogada. Isso, Tom, só pra gente confirmar, o Klaus marcou 2 vezes, tá? Isso mesmo que você lembrou. Sua memória tá boa, Tom Barros. 2 vezes, teve na Copa do Nordeste, também teve aí no estadual que o Klaus marcou, o zagueiro do Ceará aí no confronto contra o Fortaleza. A gente falou em relação a essa bola parada, a atenção do Ceará, olhando o que as duas equipes vêm mostrando até agora, Tom Barros, no Campeonato Brasileiro. Se a gente fosse analisar o lado do Fortaleza, o que o Fortaleza precisa fazer para conquistar um resultado positivo e o que o Ceará precisa fazer para também conquistar esse resultado positivo? Vamos colocar na balança os aspectos positivos de amanhã, Tom. O que o Fortaleza precisa fazer, na tua opinião? Gol, né, Tom? O problema maior do Fortaleza é esse, Denise. Todo mundo sabe. Tem sido alvo de comentário do próprio treinador e dos próprios jogadores. O Fortaleza está devendo neste aspecto. Então, quando você pergunta, Fortaleza precisa ajeitar a sua zaga? Não. É um time que no sistema defensivo tem se mostrado eficiente, apenas com alguns sinões que nós vimos aí a questão da bola parada. Mas, no geral, está bem, não é? Sistema de proteção. Qual o problema do Fortaleza? Definição, que muita gente chama de última bola. É a conclusão. Então, eles perdem gols que você não sabe como esses atacantes estão perdendo. As oportunidades criadas. Então, basicamente, para o Fortaleza chegar àquilo que interessa, como ele criou as situações de gol e não fez, ajuste na pontaria. É o Oswaldo, é o David, que não pode perder aquela bola do lado de Bragança, aquilo é impossível acontecer, tem um pouco mais de definição. O Bergson, que está entrando bem até fazendo gol. Eles têm que ter, evidentemente, um pouco mais de capricho, de zelo, de atenção e de precisão, de uma forma letal para esses momentos. Porque não adianta o Fortaleza criar toda uma situação ajeitando seus segmentos, quando chega lá na frente desperdiça. Vai continuar batendo na mesma tecla. Jogou bem, criou situações, mas perdeu. Então, para o Fortaleza, é isso aí. E o Ceará, Tom? O Ceará está com a situação um pouco mais tranquila? Tá bem mais confortável, convenhamos, não é? Convenhamos. Se você pega a própria produção do Ceará, agora tem um porém no Ceará. É a questão do Ceará depender muito do Vina. Não pode ser assim. Você não pode se tornar refém de um jogador. O que eu quero dizer com isso? Se o jogador está numa noite ou numa tarde de boa inspiração, o time vai. Se o jogador está numa tarde onde recebe uma marcação mais forte, uma atenção e não produz, o time não produz a mesma coisa. Um refém do outro, não pode. Então, o Ceará tem que se libertar desta situação do Vina. Não depender apenas do dia em que o Vina está inspirado. Ele tem que criar alternativas para, no caso de uma marcação forte no Vina e o Vina não estar bem no jogo, ele buscar, através do conjunto, da participação coletiva, aquela situação que venha compensar a situação do Vina em desvantagem. É o meu pensamento. Na questão da frente, o Ceará está bem. O Ceará está bem, penso eu. O Ceará está bem, não precisa muita coisa, não. Agora, principalmente, pelo menos na visão que eu tenho, esse aspecto de ultimamente está ficar demonstrado claramente que ele depende muito do Vina. E isso é ruim. Você falou que o Charleston é uma peça principal ali no meio campo do Ceará, que não pode estar fora. E Ronald do lado do Fortaleza, não teria uma chance, Tom Barros? O Ronald, ele teve momentos muito bons no Fortaleza, mas eu creio que de início eu não faria a utilização do Ronald, não. Eu aguardaria, eu entraria com aquele time que nós escalamos no começo da programação e ficaria com o Bergson ali para observar. O próprio Ronald também, dependendo das circunstâncias do jogo, faria alteração. Mas a minha concepção é aquela que eu falei, inclusive citando os nomes, né? Do Fortaleza, com o Elton Paulista confirmado e não Bergson lá na frente. Eu sou muito, Denise, do trivial, do que vem jogando. E as alternativas ficam para as circunstâncias do jogo. Numa partida clássica assim, é tudo muito imprevisível, é tudo muito de incerteza. Você não tem. Por quê? Porque o clássico ele difere de todas as coisas. É a bola que bate na trave, é uma falta, é uma expulsão. Tudo isso acontece. Então, eu sou muito pela tradição. Até escrevi na coluna. Sou tão tradicionalista que gosto mesmo de ver um clássico com o Ceará, com a camisa branca, vertical branca e preta, calção preto, meio branco, e o Fortaleza
com a horizontal tricolor, azul, vermelho e branco, calção azul, meio azul, porque eu sou tradicionalista, eu gosto de manter as modificações dependendo das circunstâncias do próprio jogo. Tô contigo, Tom. Tô contigo e não abro, viu, Tom? Também gosto. Sou saudosista. Denise, eu sou saudosista. Cada clássico desse daí eu vejo Gil de Croim em campo. Por aí você vê como é que eu sou. Eu vejo Zé Paulo e Alexandre Nepomuceno em campo. Aí. Eu sou tradicionalista. Tom, qual é esse seu clássico de amanhã? Qual é o número que você vai estar acompanhando já? Você me disse no início do programa, eu com a minha memória triste, hein, Denise? Qual é, Tom? Você disse assim no início do programa que esse clássico de amanhã você vai para o seu, já acompanhou 60 classes? Não tem, impossível. Impossível, terrivelmente impossível. Para você ter uma ideia, o primeiro que eu vi foi em 1957, no mês de junho. Estava na fase de grupos do primeiro turno do campeonato de 57. Depois, o Ceará ainda fez um melhor de 3, não sei se foi para o segundo turno. E na final do campeonato nem foi o clássico Ceará e Fortaleza, não. Na final do campeonato de 57, que houve clássicos, mas na final foi Ceará e Usina. Era uma equipe que já foi extinta, pertencente a uma fábrica, Siqueira Gurgel, e que foi vice-campeão 2 vezes até, ou 4 vezes, Usina Ceará. O nome era Usina Ceará. Não foi o clássico Ceará e Fortaleza na final. Agora, com relação ao número de jogos que eu vi de Ceará e Fortaleza, minha filha aí é difícil, viu? Porque são 63 anos. 63 anos de clássicos. Exato. Os anos, Tom Barros, era isso que eu queria. 63 anos acompanhando clássicos. Esse é o querido Tom. Deixa eu falar com você também, que está aqui conosco acompanhando. A Renatinho Alencar é a turma do Guerreiros Alvinegros, hein? Lá de Pacajus. Um abraço aí pra galera aí de Pacajus. Tom Barros, ele fala aqui, será que você acha que Samuel Xavier, no lugar do Samuel Xavier, e na lateral não surpreenderia mais ali o Fortaleza? A gente já comentou também sobre isso, a turma lá de Horizonte que nos acompanha, e o Itamar da Jurema, que também aqui, ó, acompanhando aqui a gente. Continua, porque a grande jogada vai para o intervalo, é só o tempo que a gente vai beber uma água rapidinho e a nossa equipe volta já. Estamos de volta, eu falei que ia ser rapidinho, hein? Olha, além do Clássico Rei, que vai movimentar bastante este fim de semana, domingão, na Rádio Verdes Mares, tem também aqui na TV Diário muita movimentação na reta final, tanto do futsal como também do fut7. A gente começa falando sobre o futsal, a final vai ser Ceará e BNB, mas antes a gente falar um pouco sobre essa partida, tem histórias bacanas, né? Aqueles atletas que eles tentam se desdobrar, né? Fazem o trabalho em quadra, tem o trabalho fora também, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do goleiro Assis do BNB. Como tantos, como eu falei aqui do futsal, ele tenta, hein, dar um jeitinho, conciliar tudo o que acontece fora e dentro da quadra. Esse é o Assis Braga, atendente de uma loja de peças automotivas. É um cara de família, que ele não sai tanto. Esse é o Assis, goleiro e destaque do BNB. Que se cuida, que procura ter um bom condicionamento físico, que procura fazer uma academia nos tempos livres, treinar, trabalhar. E assim como tantos no futsal, ainda precisa se desdobrar fora e dentro da quadra. Eu concilio as duas coisas da melhor forma possível. Todos os dias eu acordo pela manhã sabendo que eu vou ter que ir trabalhar, depois ter que vir treinar. E é um costume que eu já tenho. E esse costume de ser goleiro é coisa antiga, que na vida do Assis passa de geração em geração. Eu sempre fui goleiro. Isso eu puxei do meu pai. Coisa de herança de família, vendo meu pai jogando, criei essa questão de querer ser goleiro, vendo meu pai jogando. Agora é a vez do pai ver o Assis em quadra, pela primeira vez numa final de campeonato cearense. O papai do Pedro vai precisar fazer defesas um pouco mais difíceis. Hoje, contra o Ceará, o melhor ataque da competição. De qualquer forma, será um momento de alegria e surpresa ao mesmo tempo. Eu não esperava chegar numa final de campeonato cearense. Se a gente chegou, a gente fez por merecer.
E o Assis também? E assim é a minha vida. Acordando de manhã, cedinho para poder vir trabalhar e depois vim para cá para treinar. O que não é nenhum problema. É cansativo, mas ao mesmo tempo prazeroso. Tá aí, destacar esses meninos aí do futsal, como o próprio Assis comentou, eles tiveram esse trabalho, devagarinho, aquele trabalho de formiguinha, e chegaram à final com o Ceará, hein? Ceará, hoje, hein, às 4 horas da tarde, tem este jogo aqui na tela da TV Diário. Você acompanha Ceará e BNB. Primeiro jogo, hein? Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de Futsal. E no próximo sábado é a grande final do campeonato estadual. E amanhã, e lembrando que segunda-feira o Ceará está na Copa do Brasil, hein, gente? Esqueci não, Copa do Brasil de futsal, jogando também o jogo da volta contra a equipe dos dois vizinhos, ia falar dois irmãos, dois vizinhos lá do Paraná. O jogo que acontece na segunda-feira lá no ginásio Vozão. E tem futsal também, hein, na tela da TV Diário, às 4 horas da tarde, amanhã tem a final. Você vai acompanhar, hein? Roma e Baile, que vão disputar o título na tela da TV Diário, uma coisa bem bacana, envolvendo os bairros e tudo. É uma situação show. Recheado, deixa eu dar um cheiro aí no Tom. Tom tá aqui comigo? Tomzinho, reta final aqui do programa, as suas considerações, Tom Barros, para este clássico, que movimenta o nosso futebol, hein? Abençoando, pedindo as bênçãos de Deus para um clássico maravilhoso, que tudo transcorra dentro daquilo que a gente quer. Isto é, um futebol de alto nível, um futebol de muito respeito entre as equipes, um equilíbrio emocional também por parte daqueles que vão conduzir para não estragar. Alô, Daronco! Né? Então, que haja, portanto, um futebol da melhor qualidade para fechar a semana maravilhosamente bem. Querida Denise Santiago. Olha, eu vejo você falando do Daronco, Tom. Olha, o Daronco vai ter, porque a gente vê muito jogador, né, com aquela marra toda, discutindo com o árbitro, aquela coisa. Com o Daronco, amanhã não vai ter essa discussão não, viu? Porque ali, ó, ali não brinca no serviço não, hein, Tom Barros? Ninguém vai ser doido, hein, Tom, de querer discutir alguma coisa com o Daronco, hein, Tom? Opa, mas o Daronco é lutador de MMA. Se afasta com medo do Daronco, rapaz. Isso é brincadeira. Tomzinho, um beijo pra você, tá? Segunda-feira a gente volta falando muito mais sobre o resultado deste clássico rei. Meus amigos, volta a falar, hein? Vai ser uma situação de pressão. Quem vencer, dá aquela aliviada na tabela. E quem perder, fica aquela situação. E o empate, Denise? O empate é bom para os dois, né, Tom? Um pontinho para os dois? Denise, se com derrota, o empate é melhor para os dois mesmo. Porque se perder, perde um espaço grande, viu? Tá certo, Tom. Um beijo. Cheiro, gente. Tchau, tchau. A grande